Fala, meus amigos, boa noite. Como prometido, hoje eu vou fazer um invase num post-mix e vou fazer a carbonatação forçada aí, mostrar passo a passo para vocês. Acompanhe aí. Bem, e aqui no fundo, toda a parafernália que a gente vai precisar para fazer o invase. Bacana? Vou deixar aqui em cima um link sobre a explicação completa da teoria de gases. Uma teoria básica, claro, não entrei muito a fundo, mas dá para ter uma noção muito boa. Eu vou envasar no post-mix, vou usar o cilindro de CO2 também e vou mostrar a tabela como é que a gente vai fazer tudo, beleza? Aqui eu tenho mais ou menos 32 litros de uma Red Ale. Então eu vou colocar isso daqui em um post-mix em algumas garrafas. Bacana, e uma prática importante, uma prática interessante é sempre a gente tirar umas 3, 4 garrafas do início do balde para trazer o mínimo de sujeira possível para dentro do post-mix. Legal? Então eu vou fazer isso, eu vou envasar umas 3 ou 4 garrafas, depois eu mando para o post-mix, limpinha. E como dito, 3 garrafas para fazer a limpeza. Agora no post-mix. Então eu só dou uma reforçada aqui na sanitização, porque essa mangueira encostou em algumas coisas. Essa sanitização eu estou fazendo com álcool. A mangueira agora eu coloco lá no fundo do post-mix. E aí eu abro. Olha lá dentro, a cerveja descendo na maior tranquilidade possível. Legal? Não está fazendo bolha, isso é importante. E como eu já disse no outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima também, na questão de envase, sempre o fermentador onde ele está. Onde ele fez o cold, a gente deixa lá, a gente não abre, não tira ele. Geladeira fechada, lógico, aquece um pouquinho, perde o calor. Estava em 1.8, agora está em 2.3. Perdeu um pouquinho, mas tudo bem, não é uma perda muito drástica, digamos assim. Agora aqui é só deixar descer a cerveja, não tem segredo. Daqui a pouco o próximo passo. Uma coisa interessante que acontece é que ele embaça por fora, então dá pra gente saber mais ou menos onde é que está o nível da cerveja. Eu vou parar aí porque é isso que eu quero mais ou menos. E para parar simplesmente eu fecho a torneira, retiro minha mangueira que agora eu não vou usar mais, esvazio toda ela, retiro a mangueira. Agora a gente vai para a segunda parte, quase cheio, né? Aí eu coloco a tampa. Só que o que acontece? O headspace está cheio de oxigênio e eu não quero oxigênio, oxigênio não é legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou começar a carbonatar agora, eu só vou purgar o oxigênio daqui. Como? Conecto o cilindro de CO2 na entrada de oxigênio, jogo meio bar e alivio umas 4 ou 5 vezes. Eu ajusto no meu cilindro de CO2 em torno de meio bar e conecto. Aqui eu estou adicionando CO2. Quanto? Meio bar. Espero encher, alivio. Espero encher, alivio. Faço isso 5 vezes, ok? Desta forma eu troquei o headspace, então eu não tenho mais a atmosfera nossa daqui que tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor, o caceta 4, e lá no headspace só tem CO2. Bacana? Agora eu vou fazer o seguinte, até aqui sem segredo. Agora eu vou levar o meu barril lá pro Keezer, que eu vou fazer toda a carbonatação dentro do Keezer, vou mostrar para vocês. Só que antes disso, eu vou mostrar a tabelinha, para ficar clara e sem não ter mais dúvida sobre a tabela. Essa daqui é a tabela, que eu vou deixar o link aí embaixo. Agora que eu já coloquei CO2 no headspace, eu posso ficar mais tranquilo. Lá dentro não vai ter mais a chance de oxidar. Então agora a gente pode trabalhar com mais calma, legal? Também não é tão desesperador, mas o lance é fazer bem rápido. Essa cerveja que eu estou envasando, ela é uma Red Ale. Segundo o Beersmith, ela pede entre 2.3
a 2.8, a 2.6 ou 2.8, não me lembro, de CO2. Eu vou fazer a carbonatação em torno de 5, 6 graus. Então ele pede aqui uma pressão mais ou menos nessa faixa aqui, digamos assim. Bom, beleza, então a gente pega entre 2.4 a 2.7 mais ou menos, é essa faixa. É nessa linha que eu venho, ó, 6 graus, 2.5 mais ou menos, que ela é ela tem o tipo de carbonatação média carbonatação, de média para um pouquinho alta, digamos. Então eu venho aqui na linha dos 6 graus, pego mais ou menos aqui 2.5, 2.6. Então ele vai pedir mais ou menos 0.91, 0.98, é nessa faixa aqui, legal? Eu vou colocar então um bar ali no Keezer, já mostro para vocês. Essa tabela aqui ficou clara, então, mais ou menos olhar aqui, ó. Eu tô carbonatando uma cerveja de baixa carbonatação, então é nessa faixa verde. Uma cerveja de média carbonatação na faixa laranja. Uma cerveja de alta carbonatação na faixa azul. E a faixa vermelha? Faixa vermelha, eu estou fazendo cagada. Então, cara, aqui, essa daqui, ela mostra. Então, quando o camarada lá mete, por exemplo, 2 bares. Vou colocar 2 bares. 2 bares só ficaria bom numa temperatura acima de 6 graus, digamos. Bom, ficaria alta, né? Se você tiver com uma temperatura baixa e colocar, vamos supor que você esteja em 0 grau. 0 grau e você puser 1.5 bar, você já está fazendo uma carbonatação excessiva. A cerveja vai ficar péssima, legal? Então essa tabela ela mostra a realidade. A impressão que a gente tem quando a gente está começando a mexer com isso é que, vou colocar 2 bares, 1,5 bar, porque é tão pouquinho, né? Não é muito. Se a gente trabalhar com uma pressão, para vocês terem uma ideia, a maioria das cervejas, a grande maioria das cervejas, ela trabalha com 1 bar para carbonatar. E se você notar 1 bar, é essa linha aqui, quer dizer, essa coluna aqui. Essa coluna, se a gente trabalhar até 8 graus, a gente está trabalhando com uma carbonatação alta, legal? E a grande maioria das cervejas estão aqui, ó, nessa linha laranja. Então, se a gente notar bem, de acordo com essa temperatura, vamos supor que nossa temperatura seja 7, 8 graus para servir, a gente tem que trabalhar com mais ou menos a pressão entre 0.8 a 1.12, legal? Então é essa tabela que mostra todo o segredo. Vamos lá, continuar. Aqui eu já conectei o meu cilindro, tá desligado ainda. Aqui eu já tenho os 4 barris, todos estão conectados. Bom, mas o que eu vou carbonatar é esse daqui. Então o que eu faço? Eu deixo somente ele aberto, abro ele então, olha lá, abri ele, certo? Porém não está passando gás ainda. Eu venho aqui, seto então a pressão para 1 bar, ou quase isso, e abro aqui. Olha lá, já está aberto e já está mandando gás. Só que eu não escuto o barulho de gás, por quê? Porque é o seguinte, 1 bar já tem meu headspace. Agora a cerveja vai começar a absorver. Só que isso demora. Se eu fechar meu Keezer e deixar aqui conectado durante 5 dias em 1 bar, eu posso vir e tomar a cerveja que vai estar pronta. Só que eu quero acelerar isso daí. Então o que eu faço? Eu venho aqui e aumento para 2 bares. Aqui eu escuto absorver o gás. Dá pra ver que tá absorvendo. Bom, como eu tô aumentando a pressão do headspace, lembra da explicação teórica? Eu tô forçando o gás. O gás absorvido pela cerveja é menor do que a pressão. Então eu estou forçando o gás para dentro da cerveja. Isso daqui eu consigo acelerar o meu processo em 2 dias. Eu vou fechar o cilindro. Então eu vou fechar essa parte. Então, fechei toda essa parte. Aqui é a pressão da minha linha, 2 bares. Se eu deixar isso daqui fechado, vou até mostrar um teste para vocês. Eu vou deixar isso daqui fechado. Aqui é a pressão da minha linha. É a pressão que eu tenho nesse barril, que é esse daqui.
2 bares, 2.1 bares. Vou fechar no case e vou deixar ele quietinho aqui. Eu vou tomar um banho agora, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Essa pressão já vai estar menor. Por quê? Porque a cerveja vai absorver. Bacana? Então, logo no começo, eu dou uma turbinada em 2 bares. Isso daqui absorve rápido. Vai baixar para 1,5, 1 ponto alguma coisa. Na hora que baixar, eu subo para 2 de novo. Vocês podem fazer isso umas 5, 6 vezes. Faz umas 5, 6 vezes e depois disso, baixa para pressão de carbonatação, que é em torno de 1, beleza? E vai funcionar perfeitamente. Olha quanto baixou. Então agora o que eu faço? Eu jogo 2 bares de novo, bacana? Então eu vou abrir aqui para 2 bares. Então olha lá. Joguei de novo 2 bares. Aqui está aberto. Aqui também aberto. Já encheu de novo. Amanhã de manhã a gente vê como que tá. A gente fez então aquela inserção de 2 bares ontem às 10 horas da noite. Agora 8h30 da manhã, ele está um pouquinho para baixo de 1 bar. No modo comum eu já iria inserir 2 bares de novo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até a noite somente para a gente ver quanto que vai baixar essa pressão, que está absorvendo ainda. Acabei de chegar do trabalho. Vamos ver como que tá. Então eu coloquei CO2 somente ontem, 10 horas da noite. Coloquei 2 bares, fechei e não mexi mais. Não é assim que eu faço, mas eu estou fazendo um teste. A forma que eu faço, só para deixar bem claro, coloco 2 bares, no dia seguinte eu acordo, vai ter baixado mais 2 bares, quando volto à noite mais 2 bares. E depois eu deixo estabilizar. Dessa vez eu fiz diferente só para mostrar para vocês a queda de pressão. Então eu coloquei 2 bares ontem e vamos ver agora quanto é que tá. Não mexi. Olha lá, a gente pode verificar que está em torno de 0,6, 0,7 mais ou menos. Então essa é uma pressão que não é suficiente para carbonatar a cerveja. O que eu vou fazer agora somente como teste? Eu vou jogar mais 2 bares, mas antes de jogar 2 bares, eu vou equalizar em 1 bar, que é a minha pressão de extração, mais ou menos, 1,2, alguma coisa do tipo. Vou equalizar nisso e vou tirar uma cerveja aqui, só pra gente ver como é que tá a carbonatação, beleza? Depois que eu mostrar como que tá a carbonatação, que não vai estar perfeito, tenho certeza disso. Depois que eu mostrar como que está, eu vou mandar 2 bares. Bem, aqui então eu ajustei para pressão de 1,2, que é a minha pressão de extração, que eu costumo usar. Bem, e agora eu vou mostrar como é que está a carbonatação dela. Ó, tá bem fraca, né? Ó, bolhas grandes ainda. Olha lá. Então falta um pouco ainda. Não tá legal ainda. Tá muito boa, mas ainda não está legal. Precisa um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer agora? Jogar 2 bares e eu tenho certeza que a próxima vez que eu for extrair já tá perfeita. Então agora dou mais uma carga de 2 bares nela. Dá para escutar o CO2 entrando. Até passou um pouquinho. Bom, agora eu fecho essa borboleta e vou deixar. Aí, próxima vez que a gente vier aqui, já vai estar bem perto de 1 bar, 1,2 bar. E passando mais 14, mais 16 horas, a pressão está em 1 bar, 1,1 bar. Então agora finalizou realmente a parte de carbonatação. Claro, ela vai absorver um pouco mais, porém do jeito que está já está mais do que suficiente para beber. Então agora eu vou fechar aqui para não mandar a pressão e vou abrir. Vocês vão notar que vai subir para 2 bares e pouco, que é a pressão que a gente tinha colocado. Olha lá, 2 bares e pouco. Só que não é isso que eu quero agora. Agora eu quero uma pressão de 1 bar para empurrar, legal? Então você tem 1 bar, agora sim, agora eu posso abrir.
Quando eu abro, ele marca, ele sobe um pouquinho, vai para 1.2, porque ele tá pegando a pressão do barril. Conforme for esvaziando o barril, vamos fazer uma extração para ver como que tá? Aqui dá pra ver as bolhas subindo. Não aparece no vídeo, claro, mas dá pra ver. A espuma já está bem densa, bem compacta, bem cremosa. Bom, e aqui para encerrar o vídeo, mostrei algumas formas que existem para fazer a carbonatação. Neste vídeo exatamente eu mostrei uma forma que não é a forma que eu uso realmente, é uma forma fácil, né, digamos. Então, vocês podem fazer isso. Coloca em torno de 5 adições de CO2. Então, terminou a cerveja, coloca no barril, coloca 2 bares, por exemplo, né? Você pode pôr mais, menos, aí você vai de acordo com a carbonatação da cerveja. Coloca 2 bares, por exemplo, espera, dia seguinte, 2 bares, espera, noite seguinte, 2 bares, espera, no outro dia, 2 bares, espera, e aí você conta 5 vezes, na noite vai dar 2 bares, no outro dia já vai estar perfeito praticamente para você tomar. Se você tiver com muita pressa, seta lá, vamos supor que a sua carbonatação precisa de 1.1 bar. Coloca 1.1 bar, chacoalha o barril, deixa conectado, chacoalhando o barril e deixa absorver. Se você conseguir chacoalhar isso durante 40 minutos, sua cerveja está pronta em 40 minutos, só que cansa, entendeu? Tem um amigo meu que ele coloca numa cama de balanço e a cama fica chacoalhando. Funciona. Depois de 40 minutos, 50 minutos, o cara tá tomando a cerveja dele, legal? Essa é uma outra forma. E uma outra forma ainda, que essa eu não testei, vou testar, logo logo vou fazer um vídeo testando isso daí, é você adicionar 2 bares, por exemplo, palhaça, é você adicionar 2 bares, por exemplo, na noite, né? Então, terminei de envasar, coloco 2 bares. Quando bater no outro dia, e deixa conectado, ligado, aberto, mandando 2 bares sempre. No outro dia, eu só vou lá e fecho o cilindro e deixo o headspace em 2 bares. Na noite, ele já vai absorver aquele headspace. Pelo que dizem, já está pronta a sua cerveja. Eu não fiz esse teste ainda. Estou para fazer, vou colocar no canal. Bacana? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui eu vou fazer um cheers com a nossa querida Heineken. Cheers!